Bom, meus queridos, vejam que o professor Ives Gandra da Silva Martins ontem, ele estava comentando, né, o ranking da sociedade, eles têm uma coisa chamada, que eles medem a qualidade das democracias. A Bélgica não tem interesse nenhum no Brasil, é um observador totalmente alheio. E o Brasil, né, é qualificado como uma democracia em desenvolvimento cheia de problemas. E aí eu acho bonito, né, o Lula falar, né, que ele exerce a democracia em sua plenitude, né, mandando um comentarista pagar por aquilo que ele acha que não pode fazer, que é questionar ele, que vale lembrar também, né, em 2004, se não me falha a memória, ele quis extraditar o jornalista americano, né? Ele só não extraditou porque ele acabou indo embora, a extradição não foi assinada, mas o documento foi preparado, a minuta da extradição foi feita, foi o que aconteceu, né? E vale lembrar também que em 2006, né, nós temos o artigo de um ex-dono e editor de uma bela revista que tinha no Brasil, com ótimos debates, né, a revista Primeira Leitura, segundo o seu dono, o Reinaldo Azevedo, foi fechada por conta do Lula ter imiscuído a revista num escândalo da nossa Caixa, né, e razão pela qual o não voto dele em Lula é um voto contra a ditadura, vale lembrar. Então, falar que ele exerce a democracia em plenitude não é fake news, não. Senhores, não é fake news, Holliday? Pois é, eu acho que assim, o mais bizarro disso tudo é o nível que a gente chegou de relativização da democracia. Isso é um sintoma dos tempos que nós estamos vivendo. Não é comum em um Estado democrático de direito, adoro esse termo, vou usar ele aos montes agora. Não é comum no Estado democrático de direito um presidente da República, primeiro, fazer este realinhamento excessivo com ditaduras, como é o caso do Lula. Uma coisa são questões econômicas, como é necessário, por exemplo, um relacionamento com a China. Outra coisa completamente diferente é um alinhamento e uma defesa diplomática e ideológica, como vem acontecendo em relação a essas ditaduras. E não é comum, principalmente, um chefe de Estado dizer que a democracia ela é relativa, não. Há critérios extremamente objetivos em relação à democracia. Um deles é a participação popular na decisão dos seus representantes. Aí o Lula diz, não, mas que faça as eleições, se não forem limpas a gente vê depois. Já foi comprovado que as eleições não são limpas, com vários observadores internacionais. Inclusive observadores de direitos humanos das organizações das Nações Unidas, dizendo que neste mesmo país não só não há eleições limpas, como aqueles que a contestam e que contestam o seu governo são presos, torturados, estuprados quase que cotidianamente. Então, as comprovações que ele diz que são necessárias para que aí sim se questione a democracia na Venezuela já existem, já estão na mesa. Não se pode ignorar uma coisa dessas. E aí, eu acho fundamental linkar isso com a reunião do Foro de São Paulo, que vai acontecer hoje à noite. Porque durante muito tempo, durante muitos anos no Brasil, o já falecido professor Olavo de Carvalho foi colocado como louco por falar do Foro de São Paulo, como se fosse uma organização ali natimorta, que não servia para nada e que não tinha reuniões efetivas. Mas o que a gente está vendo hoje na América Latina é um alinhamento quase que perfeito do Foro de São Paulo. Você tem Cuba alinhado com a Venezuela, que por sua vez também é alinhado com a Nicarágua, que por sua vez está alinhado com o Brasil, que por sua vez está alinhado com a Argentina, com algumas poucas exceções de líderes de esquerda na América Latina que não se submetem a esse discurso. É o caso da Bachelet no Chile, como é o caso inclusive do presidente atual
o Gabriel Boric, que inclusive não concordou com as declarações de Lula em relação à Venezuela e em relação a Maduro. Mas o plano do Foro de São Paulo sempre foi real e agora está mais presente e mais colocado em prática do que nunca.